Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico, especialista em clínica médica, trabalho como terapeuta de relacionamentos, sobretudo relacionamentos abusivos, dentre eles o relacionamento narcisista e também a dependência emocional. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como que o narcisista lida com o contato zero e com a rejeição. Bem, você já sabe, né? Mas não custa lembrar para você que o narcisista ele trabalha com um sentimento de superioridade em relação às pessoas, porque são, de certa maneira, seres humanos extremamente inseguros e que costumam, por conta disso, manipular os outros. No entanto, geralmente, nem eles mesmos estão cientes dessas próprias inseguranças que eles apresentam e, de alguma forma, eles, para se sentirem bem, eles precisam procurar uma pessoa mais emocionalmente fraca para conseguir manipular e, de fato, ter um parceiro ou uma parceira romântica. Isso é o que acontece geralmente com o narcisista. Se nos envolvermos intimamente com um narcisista, se você que é uma pessoa com funcionamento cerebral normal, se envolver com um narcisista, geralmente você vai começar a ver que haverá uma perda de poder da sua parte dentro desse relacionamento. Por quê? Porque geralmente o narcisista ele já procura inicialmente manipulação e controle. Isso aí é uma tática de posse, de segurança. O narcisista ele tem medo de rejeição, como o dependente emocional também tem medo da rejeição. E se você deixar de fazer alguma coisa para o narcisista ou criticar ele demais, você pode ativar uma raiva narcisista. Isso nós já falamos em outros vídeos anteriormente aqui neste canal. Quando você diz um não para o narcisista, ele fica desapontado. Por quê? Porque você teria, teoricamente, na cabeça dessa pessoa estar disponível o tempo inteiro. Por quê? Porque o narcisista é um ser iluminado. Ele é um ser superior. Então, como assim você não vai dar atenção e não vai fazer o que ele quer, o que ela quer? Então, elas podem não expressar a decepção que elas estão tendo no início de forma direta, mas de uma forma muito meticulosa, elas vão esperar o momento certo para te punir. Isso aí é uma punição. E muitas vezes você vai acabar se sentindo culpado ou culpada por conta dessa situação que você sabe muito bem que você não gerou. Que você tinha que dar o seu autogoverno, dar o seu aval e falar: eu não me permito fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu não quero. E a rejeição ela é difícil para todo mundo. Todo mundo tem problema com a rejeição. Ninguém gosta de ser rejeitado. É normal a gente ficar triste, chateado e até com raiva às vezes, quando você sofre uma rejeição. Só que quando é um narcisista, ele tem uma reação muito forte. Ele tem uma reação de manipulação, de punição. Então, isso se dá muito ao fato porque o narcisista realmente ele se acha superior, ele se acha melhor do que os outros. Então eles são muito focados neles mesmos, eles são pessoas que não têm a imagem real de si, então eles confabulam a verdade, se colocam em posição que eles não têm esse privilégio, que eles acreditam. E se você não der atenção para esse narcisista, ele se sentirá rejeitado. Bem, narcisista não fica sem suprimento. Narcisista não sobrevive sem ter uma pessoa com dependência emocional por perto, sem ter uma pessoa com fraqueza. O narcisista muitas vezes poderá se relacionar com outro narcisista, mas um deles assume esse papel de dependência. Então, o suprimento narcisista vem com o quê? Com o controle sobre a vida do outro, com a ampla disponibilidade dessa pessoa para atender às vontades dela. O narcisista controla o indivíduo ao seu redor e fica apontando falha, botando os defeitos dos outros, mas ele não se reconhece como alguém que tem defeito, que precisa de melhorar. Então tudo é muito bem pensado, calculado, né? Dia desses também fiz aqui um vídeo sobre o narcisismo maquiavélico, o narcisismo sádico. Você percebe que muitas vezes o narcisista tem até prazer em realmente fazer essas coisas com as outras pessoas. O vício do narcisista é poder. Manipulação e poder. Então, se você não entrar no modo de desespero para poder ficar subjugado, submisso a isso,
você vai gerar uma reação no narcisista. Esse é o primeiro passo. O narcisista não tem um senso saudável sobre si mesmo. Constantemente ele precisa de uma validação externa. Eles têm um vício nesse suprimento emocional, e se você não der esse suprimento, ele vai entrar numa abstinência. Eles vão reagir a essa situação de uma forma direta. Portanto, eles precisam de vencer a qualquer custo, porque eles estão sempre numa competição, chamando a atenção de serem os melhores, de não precisar de ajuda. Basicamente é isso que acontece com o narcisista, né? Bom, eles poderão muitas vezes tentar puxar você de volta para a sua vida, tornando-se obcecado por você, né? Tanto homens quanto mulheres. Vão praticar o que a gente chama de hoovering. Inicialmente, o narcisista e a narcisista, eles provocam o que a gente chama de bombardeio de amor, que é o love bombing. Os narcisistas vão bombardeando a pessoa com mensagens de texto, com ligação telefônica longa, e-mails, depoimentos, postagens públicas, presentes especiais. Essa pessoa vai parecer que ela é a mais perfeita do mundo para você. Parece que eles foram feitos um para o outro. E você vai se sentir amado como você nunca se sentiu amado, vai se sentir especial, você vai dizer, agora vai, que realmente agora é a hora de eu me dar bem. Mas você vai ver de perto, não é nada disso. Você vai perceber que aquele ali é um momento de manipulação. O narcisista só está tentando se sentir confortável para saber até onde que ele pode chegar contigo. O segundo ponto que eu tenho que colocar aqui para você é que os narcisistas podem ficar muito zangados e chateados com você. Sobretudo quando o seu parceiro romântico é um fracassado, eles tendem a apontar mais ainda essas falhas. Eles desrespeitam essa pessoa abertamente, eles expõem as falhas do parceiro amoroso, falam mal pelas costas. Então, ao invés de você ficar se importando com isso, porque você sabe que diante de uma falha, o narcisista muitas vezes vai te menosprezar. Então você tem que parar de sentir isso como se fosse uma pessoalidade. Por quê? Porque o narcisista faz isso com qualquer pessoa que ele estiver. Ele tenta manipular as pessoas, porque ele tem que se sentir superior e privilegiado. E eles vão assumir, de fato, que você talvez não seja bom o suficiente para ele ou para ela. E você deveria ter outras características para merecer tê-la ou tê-lo. Então aqui vem muitas vezes o descarte do narcisista para a sua vida. Outra coisa que é muito comum é o quê? Colocar a culpa totalmente na outra pessoa. O narcisista ele não assume a responsabilidade. Ele de forma nenhuma vai assumir o autogoverno. Então toda vez que tiver um ponto negativo, acontecer alguma briga, acontecer alguma coisa que cause prejuízo financeiro para vocês ou patrimonial, a culpa é sua, porque você não fez alguma coisa que deveria ter feito, na cabeça e na ótica do narcisista. Então é muito comum que o narcisista diga que a outra pessoa é louca. Eles vão projetando características negativas que são deles na outra pessoa, no parceiro amoroso. Isso ajuda o narcisista a se sentir melhor, né? Eles buscam simpatia das pessoas, tentam arrumar um cenário de que eles são muito bons na frente de outras pessoas, porque aí você perde a força de uma rede de apoio. Naturalmente as pessoas vão entender, nossa, mas fulano é tão simpático, é tão boa pessoa. Mas você que vive a intimidade, você sabe que aquela pessoa não é daquele jeito, sobretudo quando o narcisismo é oculto. Os narcisistas também podem se tornar extremamente ativos socialmente para buscar uma atenção adicional. E é um ponto muito maquiavélico esse. Por exemplo, eles podem passar um período longo no Instagram e fazer 1000 conexões no mesmo dia. Para quê? Para provar que eles podem. Para provar que eles não precisam de você. Se eles se sentirem ameaçados de você sair da relação e te perder, eles vão procurar um porto seguro novo. Então, eles vão continuar buscando atenção, porque eles são pessoas carentes pela atenção. Eles buscam atenção o tempo inteiro. Bem, o narcisista, ele mesmo, inconscientemente, ele não tem noção desse padrão, mas conscientemente ele sabe que tem alguma coisa errada. Então,
ele tende com facilidade, por às vezes ser uma pessoa bonita, uma pessoa que sabe falar muito bem, simpático, atrair outros parceiros amorosos. Muitas vezes isso aqui vai levar a um estado de traição. Vai levar justamente a acontecer, por exemplo, uma traição envolvendo mais de uma pessoa por um longo tempo. Isso aqui vai trazer complicações dentro desse relacionamento amoroso, que é muito, muito deletério, muito, muito preocupante. Os narcisistas também podem fazer a tentativa de um contato quase zero ou quase desaparecer, que a gente chama de tratamento de silêncio. Então, se a gente mantiver um contato zero com eles, ao mesmo tempo que isso aqui acontecer, da parte deles com você, eles podem não retornar nesse relacionamento. Por quê? Porque eles podem entender que eles perderam o seu principal suprimento, então eles vão procurar outro suprimento amoroso. Então, os narcisistas podem passar rapidamente de um relacionamento amoroso para outro, né? Terminando o relacionamento com você. Por quê? Porque ele já tem um outro porto seguro. Então, o narcisista, quando ele saca que ele está perdendo o controle, ele não fica sozinho, ele já vai para cima de outra pessoa. E a gente pode ficar muito chocado com esse comportamento. Olha lá, terminou comigo hoje, já está namorando com outra pessoa na outra semana. Geralmente já tinha um contato ali sendo estabelecido. Isso acontece muitas vezes. Então, para não perder o controle de manipulação, eles já estão sempre procurando outras vítimas para ter mais suprimento. E dado que esse tratamento silencioso para o narcisista ele é torturante para uma pessoa como a gente, que tem um pensamento normal, né? Que a gente que pensa normalmente, que usa o cérebro de uma maneira funcional, a gente está sempre querendo que isso acabe logo e vai lá e procura a pessoa para ter uma esperança que ele vai melhorar. Mas isso não acontece, porque nós estamos falando de um transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de uma doença, de um transtorno comportamental grave. Então, pode parecer nessa situação em que eles te acolhem novamente, que eles vão mudar, que eles vão ter ternura, que as coisas vão ser diferentes dessa vez, mas você fica com aquele medo de perder e novamente você entra para dentro de um relacionamento narcisista. Então, são vários pontos, né? Eu queria te lembrar também uma coisa importante. Se a gente está intimamente envolvido com o narcisista, é importante você entender o jogo. Se você não entende esse jogo, você fica perdido. É emocionante falar disso, porque só quem vive intimamente uma relação destrutiva dessa compreende como que é doloroso, muito doloroso, sobreviver ao narcisismo. Não é fácil. Os narcisistas, eles não estão cientes das suas feridas profundas. Eles estão sempre machucando os outros, parecem uns cactos, né? Estão sempre machucando as pessoas que eles encostam. E você está tentando se curar, mas o narcisista não, ele não admite a própria culpa. Ele não assume uma autorresponsabilidade. Mesmo que esse narcisista ele pareça ser honesto, que pareça ser sincero, as mudanças que ele acaba tendo na vida dele são muitas vezes temporárias. Aquilo não é para valer. E certas mudanças só vão aparecer por um curto período de tempo, que é o período justamente que ele está manipulando alguma situação que ele quer. E eu já vivi isso muitas vezes em consultório. Então, os narcisistas, quando se sentem ameaçados numa conversa com a gente, eles tendem a inverter essa conversa e começam a apontar coisas que nem estavam relacionadas com essa conversa para te criticar e você sair como uma pessoa culpada. Com essa estratégia, o narcisista está movendo a luz o tempo inteiro em torno de uma outra pessoa. Aqui ele pode muitas vezes usar meias verdades, meias mentiras, usar o gaslighting, que é uma tática de confusão. E o narcisista normalmente tenta fazer com que a culpa seja sua. É assim que eles agem. Eles não assumirão a autorresponsabilidade. É muito raro você ver, por exemplo, um narcisista pedir desculpa. É muito raro, por exemplo, você ver eles falando que eles estão sentindo alguma coisa com a imagem real de quem eles realmente são, porque ele não consegue se ver daquela forma. Então, se a gente começar a ignorar, através de um contato zero ou a pedra cinza, a gente
vai trazer para dentro dessa pessoa uma raiva. Porque você não está mais fornecendo suprimento para ela. E essa raiva, dentro do narcisista, é entendido como uma rejeição, como eu já falei. Ele vai olhar para si mesmo e vai falar, cara, eu não sou perfeito. Meu Deus, eu não sou perfeita. Então, isso causa muita dor, porque você que está vivenciando essa relação com o narcisista, você não está recebendo a validação dos outros, sobretudo quando você é homem. Por quê? Porque a mulher ainda recebe a validação. Pô, aquele cara realmente é um babaca, aquele cara não vale nada. Mas quando é a mulher, para os outros ela é uma princesa. Mas ela é oculta uma narcisista. Isso é o que dói. Muitos homens se identificam com essa dor e não recebem um apoio psicológico ou moral das outras pessoas, porque a narcisista oculta, ela já destruiu tudo que tinha ao redor. E ela puxou o quê? Os olhos para julgamento negativo contra a sua pessoa. Isso é bem complicado, isso é doloroso a ponto de chorar mesmo, é muito, muito ruim. É uma dor grande. Então esse mecanismo de raiva do narcisista é, de fato, um enfrentamento para eles dizerem, pera lá, você não vai me dizer não. Espera um pouquinho aí, você não vai me dizer não. Então a rejeição é um pensamento da imperfeição narcisista. O narcisista costuma mesmo abusar dos seus parceiros, do familiar, fala verbalmente coisas que são ruins, emocionalmente, psicologicamente eles tentam se tornar dominantes diante das pessoas, podem muitas vezes buscar até um abuso físico. Isso é grave. Costumam menosprezar o seu parceiro, eles constantemente buscam validação através do suprimento dessa relação e eles estão certos o tempo inteiro. Se você disser não para o narcisista, você vai magoar esse narcisista e ele vai se esforçar muito, muito, muito para dizer que ele está certo, porque ele não pode estar errado. Se você está nesse relacionamento narcisista, provavelmente a sua dor, né, agora ela é grande, ela machuca. O rompimento com um narcisista ele não é um rompimento normal. Muito difícil sair de uma relação narcisista, porque frequentemente essa pessoa sabe como te manipular. Ela pode te manipular pelo sexo, pelas emoções, que vai ser diferente dessa vez, porque eu mudei, porque agora eu encontrei uma ajuda profissional. Sempre haverá um motivo para te aspirar, para te jogar dentro do rubro narcisista. Então, nesse momento que você tentar terminar, eles vão usar vários truques de manipulação, poderão usar o Nover Bomb novamente, vão te dar presente, vão te espelhar nas suas ações. E não vou mostrar muitas vezes essa raiva, não. Eles vão esconder essa raiva, porque você rejeitou eles inicialmente. É importante você entender que esse tipo de tratamento não é sua culpa. Você não é culpado por receber gaslighting, hovering, manipulação, crueldade, perversidade. Você não tem culpa. Você tem que aceitar isso. Né? Você não deve ter culpa por estar fazendo contato zero. Por quê? Porque é uma maneira de proteção. Você está se protegendo. Se você não se proteger, essa pessoa narcisista vai continuar acabando com sua vida. Não se culpe por fazer contato zero. É um instrumento válido de defesa. É um instrumento cientificamente que dá certo com transtorno de personalidade. Se você pode fazer contato zero, faça contato zero. Então você vai ficar todo o tempo perguntando: o que eu posso fazer para salvar esse relacionamento? Será que se eu levar essa pessoa para dentro da igreja, ela vai parar? Não vai. Ela só vai parar se ela quiser tratamento. Ela só vai parar se ela passar por uma grande dor. E ela só vai parar se ela quiser. Não adianta você querer convencer. Porque não funciona assim. Ela não se enxerga dessa forma. Essa pessoa não se enxerga como alguém doente. Então, o narcisista tem níveis muito altos de insegurança. Essa rejeição machuca. E você que está passando pelo término, muitas vezes você vai ter o quê? Bloqueio emocional. Você não vai querer repetir aquilo. Vai ser mais difícil de você se entregar para uma outra pessoa no relacionamento amoroso. Vai ser mais complicado você ser aquela pessoa que você era antes, vulnerável, aberta, dentro de um relacionamento. Então, tem muitas coisas mesmo que você tem que considerar antes de fazer um contato zero.
Bem, para fazer contato zero, você tem que fazer o quê? Parar de interagir. Tem que cortar do SMS, agenda telefônica, cortar de lista de e-mail, não ter nenhuma relação. Não adianta ter, por exemplo, hoje eu li numa caixinha de pergunta, mas nós temos um cachorrinho, vocês têm que decidir a situação do cachorrinho. Contato zero é a melhor situação. Não responda essas mensagens dessa pessoa, não aceite as ligações telefônicas, bloqueie essa pessoa de todas as redes sociais. É contato zero, zero mesmo. Então, muito difícil terminar o relacionamento com o narcisista. Eu sei que é muito difícil, mas a gente tem que descobrir que o contato zero é uma forma válida de provocar esse afastamento, inicialmente doloroso, e ele ser eficaz. Porque se você terminar deixando pontos de contato, o narcisista te convence e você volta para a relação. Se você está passando por isso que eu estou falando agora aqui, escreve aqui no comentário. Tenho certeza que vai encher de comentário nesse vídeo. Porque justamente é isso que acontece. Você tenta levar o término desse relacionamento como um término de uma relação normal. E não é normal. É uma relação diferente. É uma relação maléfica. É uma relação de manipulação. É uma relação que vai fazer mal para você, é abusadora. Mas você vai ser convencido por quê? Porque essa pessoa tem um dom de manipulação que você não tem. Então ele aproveita, ou ela aproveita dos seus bons ingredientes, da sua bondade, do seu domínio próprio, da sua lealdade, da sua fidelidade, do seu amor com o próximo, da sua compaixão. Se você não faz contato zero, você cai de novo nessa armadilha. Eles são incapazes de lidar com a rejeição. Se você fizer contato zero, você está claramente, eu te rejeito. Quando isso acontece, você pode ter certeza, o narcisista te descarta. Porque você está causando dor na vida dele. Você está dizendo para ele, olha só, espera lá, você não é tão especial assim não. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai buscar um próximo suprimento, vai buscar uma outra pessoa. Aí você pode vir com aquela síndrome de SAMU, né? Vou ajudar os outros. Hoje eu recebi uma pergunta dessa na caixinha. E se eu avisar? Porque eu conheço ela vai cair nesse golpe. Não ouse fazer isso. Não se meta com o problema dos outros. Mas você está ensinando eu a ser desumano? Não. É porque isso vai trazer problema para você. Esse cara, essa mulher, vai manipular esse seu amigo ou colega e ele vai ficar contra você. É melhor você não falar nada. Não fale nada. Fique quieto no seu canto. Fique quieta no seu canto. Por quê? A gente tem que recuperar o quê? O poder do autogoverno. Recuperar o quê? A nossa paz. Seguir de forma saudável em direção à nossa paz. Você pode ter relacionamentos amorosos saudáveis e em paz. O que você precisa de fazer? Precisa de ter maturidade, adquirindo isso através de estudo. Então eu queria te apresentar aqui nesse vídeo o meu trabalho, que é a mentoria Quebrando as Algemas. Então é para você pegar e quebrar isso. Largar a dependência emocional, não entrar novamente no relacionamento narcisista, não participar novamente de uma relação abusadora que vai te detonar emocionalmente. No passo a passo eu te ensino a superar uma relação narcisista e a dependência emocional. Esse curso está disponível no site www.quebrandoasalgemas.com.br. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e, por favor, compartilhe esses conteúdos com pessoas que precisam de saber dessas verdades sobre o transtorno de personalidade narcisista. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.